Fluminense São Paulo, jogo festivo, um jogo de entrega de faixa, um jogo leve, tranquilo, sem muito compromisso. O Fluminense disputando o oitavo lugar da competição para ter a premiação do oitavo lugar, tranquilo, sem problema nenhum. O Atlético Paranaense para cima estão buscando vagas de Libertadores na fase de grupo, estão buscando título. O cenário hoje do futebol brasileiro é esse. O Fluminense continua em oitavo lugar, tranquilo. O Cuiabá, mesmo número de jogos, teria que vencer o jogo por um saldo de gols na próxima rodada, do São Paulo, inclusive, né? O jogo no Morumbi. Acho improvável o Cuiabá ganhar. Então, o Fluminense, com uma possibilidade de ganhar do Curitiba forte em casa, de ir para 53 pontos, o Fluminense vai se consolidando na oitava posição. Guilherme, pode passar o Atlético Paranaense? Não sei, eu acho que não acho que o Atlético joga em casa com o Vasco, vai tentar a vitória. Acho que não vai ser o cenário, não. Acho que não vai ser o cenário, não. O Atlético Paranaense vai continuar subindo, vai buscar a sua vaga. Enfim. Então, o Fluminense hoje fez uma partida tranquila, dominou amplamente. Lógico, teve a expulsão do jogador de São Paulo, mas o Fluminense dominou amplamente o jogo. O jogo, para vocês terem uma ideia, foi 60% de posse. Isso é normal, 60% de posse de bola, né? 25 finalizações do Fluminense contra 4 de São Paulo. 25 finalizações. Pô, fez um gol só, finalizou mal. Mas 25 finalizações. Uma coisa impressionante. E o São Paulo, 4 finalizações. Só que pro gol, 8, o São Paulo, 1. E o Fluminense conseguiu vencer 1-0 o gol do Cano. O Cano é um absurdo, né, de jogador, né? É um negócio assim que é descomunal. Eu, se sou o presidente Mário, eu já fazia aquela renovação mais estendida possível, projetando um encerramento de carreira no Fluminense. Esse jogador ele tem que encerrar a carreira no Fluminense. Então, é um jogador absurdo. Fez o gol aos 9 minutos do segundo tempo, né? Um golaço. O Gabi, Gabi ou Gabi, né? Relembrando o nosso silicone, foi expulso aos 29 do primeiro tempo. Jogada realmente imprudente, tem que ter cuidado. O jogador tem que ter cuidado, né? Senão, hoje em dia o VAR vai lá e olha. São Paulo desfalcado, Fluminense também desfalcado, os dois times com entrega de faixa, um jogo totalmente desprovido de grandes interesses. Teve até um pouco de tensão no começo. Logo começou o jogo, São Paulo veio para cima, querendo fazer aquela marcação e tal. Mas logo a coisa já desandou. O Fluminense é um preparatório para o Mundial. Logicamente, o Fluminense tem que treinar, testar jogadores, testar posições, testar alternâncias. E o São Paulo, né, analisar elenco para o ano que vem. Não há o que polemizar muito no jogo. Eu achei até que foi meio ácido o começo, tanto que houve expulsão, jogadas meio. Aí entrega a faixa no começo, entra amiguinho, daqui a pouco ficou aquele jogo meio agressivo, não achei legal. Mas é futebol, né? Aí quando começa o jogo, São Paulo Fluminense, o São Paulo teve presente também. Eu sei que muito São Paulino mora no Rio, mas tiveram presente da torcedores de São Paulo bastante, 45 mil pessoas mais ou menos. E o jogo começou um pouco tenso, né? E o Fluminense, a meu ver, jogando muito bem. O Thiago Santos, muito aplaudido, lógico, o pessoal que pegou no pé dele também, tá muito leve agora, tá muito tranquilo, e ele realmente jogou muito bem. Ele jogou bem lá em São Paulo. Aquele jogo de Evasto, ele não foi mal, não, ele foi bem naquele jogo, só que o time foi horroroso. E ele tem alguns jogos que ele realmente joga, mas a torcida, quando pega no pé, o time tava mal, jogos horríveis, então realmente sobrou para ele mesmo. Pelo menos tá um pouco melhor aí. O Xavier, sempre bem. Xavier tá numa fase mágica, né? Martinelli, para mim, é um destaque. Martinelli, para mim, talvez seja dos melhores do time. Tá jogando muita bola. Alexandre também muito bem hoje. Marcelo bem, muito bem. O David Braz deu conta do recado. Talvez um pouquinho mais lento, mas deu conta do recado. Lima, acho um pouco abaixo, achei um pouco abaixo hoje. Então, torcedor do Fluminense hoje do Maracanã, uma felicidade descomunal, tranquilo, né? Uma alegria sem fim. O torcedor do Fluminense hoje está leve, gente. O Fluminense hoje tranquilo, o torcedor do Fluminense saiu leve do Maracanã. O Fluminense agora só pensa em Mundial, mas nós vamos ter algumas partidas ainda. O Fluminense pega o Curitiba no sábado. Eu espero que o torcedor do Fluminense vá lá prestigiar também. Mais uma vitória para a gente se consolidar nessa parte de cima da tabela, no oitavo lugar, né? Para ter uma premiação mais volumosa e preparar o time. São jogos importantes o Fluminense preparar o time contra o Curitiba, contra o Santos, contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Contra o Grêmio, contra o Curitiba no Maracanã, contra o Santos na Vila e contra o Palmeiras no Allianz. Vilela, acha que enquanto o Curitiba titular, Santos reserva, Palmeiras reserva? Olha, eu acho o seguinte, essa coisa de entregar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ver o cenário da tabela, como é que vai estar. Vamos ter que acompanhar. Curitiba tem que ganhar. Vamos ver como é que vai finalizar essa rodada. Vai faltar 3. Tem que ver o cenário do Santos. Pega o Botafogo agora no Newton. O Santos, se ganhar do Botafogo e empatar, já vai dar uma escapadinha ali. Não sei se, né, essa coisa de integrar. Lógico, depende do Vasco, porque o Vasco também tem uma situação. Pega o Atlético Paranaense fora, acho que vai perder. Aí vai faltar 3 rodadas pro Vasco. Mas aí o Vasco pega o Corinthians dentro de casa. Um jogo que a gente vai ter uma tendência ali de carisma pro Vasco, eu acho. Pega o Grêmio fora, o Vasco vai ter problema. Eu acho que o Vasco tem problema nesse jogo. E na última rodada o Vasco pega o Bragantino. Então o Vasco, ganhando do Corinthians, vai 44. O Bahia tá com 38. São 6 pontos de diferença e ainda tem que tirar saldo. Saldo nem tanto, que eles estão com saldo negativo menos, igual. Mas aí o que acontece? O Bahia tem o Corinthians na Neoquímica. O Bahia tem em casa o São Paulo, que
também que não quer mais nada. Pode ser até que esse jogo Bahia faça uma graça, vá a 41. Depois o Bahia tem um jogo contra o América, já rebaixado, pode ser que ele faça uma graça lá ou não. Ele iria a 43, 44, né? 44, né? O Vasco estaria com 44 também, aí vai ter que ver salto. E na última rodada, o Bahia pegaria o Atlético Mineiro em casa também, já não sei disputando o quê. Pode ser que esteja disputando vaga de fase de grupo ou não. Eu acho que hoje o Campeonato Brasileiro ele está focado nisso. Quem vai cair? Bahia, Cruzeiro, Vasco, um pouco mais remotamente o Santos. Um desses vai cair. Para mim, o Goiás cai. A situação do Goiás aqui é devasta, né? Está com 6 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro de fora da zona do rebaixamento. O Goiás tem 4 jogos, né? E aí o Goiás pega em casa o Cruzeiro, o confronto. Vamos dizer que ele ganhe. Vai para 38. Aí o Goiás na 36ª pega o Grêmio na área. Vai perder. Acho difícil. O Grêmio vai conseguir ganhar umas. O Grêmio vai ter uma chance interessante. O Goiás vai perder. Aí o Goiás pega o Fortaleza lá em Fortaleza. Também não vejo grande possibilidade para o Goiás aqui. Mesmo que ganhasse, ele sairia de 38, de 35 iria para 38 para 41. E aí, na última rodada, o Goiás pega o América em casa. Cara, com boa vontade chega a 44, mas acho difícil. Eu acho a situação do Goiás muito difícil. Só se der uma arrancada muito grande agora. Eu vejo dessa maneira o Goiás, tá? Não está ainda não tá a queda garantida, né? Só Curitiba e América Mineiro, mas é bem provável a queda. Então vai disputar Vasco, Cruzeiro, Bahia uma vaga. O torcedor do Rio, logicamente, que é o Vasco, é o rival, né? Obviamente, né? E vamos ver o que vai. O Cruzeiro hoje disseram que foi um jogo estranho, que bola teve gol, aí anularam o gol, aí fez o gol no último minuto, aí depois o Vasco fez o gol com 100 minutos, sei lá. O Vasco também está no momento que está conseguindo se libertar um pouquinho dali, mas estava ganhando, de repente ia perder, ia ficar 40 pontos, o Cruzeiro ia pular para 43, quer dizer. Mas o Cruzeiro acabou ficando igual ao Vasco, né? Só que tem uma vitória a menos. Então tá muito, muito indefinido essa parte de baixo. Aí o pessoal, Vilela, deixar o Palmeiras lá ganhar, né? Cara, é complicado. Esse é o problema do pontos corridos. No final, que nem o Flamengo em 2009, o Grêmio entregou pro Flamengo no Maracanã. O Flamengo estava mal no campeonato, veio subindo, veio subindo, veio subindo, chegou no final, o Grêmio entregou pro Internacional não ser campeão brasileiro. Porque senão, se o Grêmio não entrega, nego mata no aeroporto lá. Ia ser um inferno. Aí o Fluminense, na última rodada, pega o Grêmio. Se o Grêmio ganhar campeão brasileiro, se o Fluminense ganhar do Grêmio, o Botafogo campeão brasileiro. E aí, faz o quê? Complicado, difícil. Eu acho que os times não podem depender do rival para ser campeão. Flamengo ferrou a gente em 96. Politicamente correto. Eu, sinceramente, cara, 2015, Fluminense Figueirense, pode entregar. Pode entregar. E o Vasco caiu. O Fluminense perdeu de 1-0. Todos podem correr esse risco, inclusive o Fluminense. O Fluminense não pode depender de alguém para não cair, depender de um time do Rio para não cair. Eu penso dessa maneira. Então, eu não vou ser falso aqui, vou falar politicamente correto, bonitinho para agradar. Eu não quero que o rival ganhe. Eu tenho sentimento assim com o torcedor rival no sentido de ser humano. Eu já falei isso para vocês. O ser humano, eu sinto que, porra, é chato. O Botafoguense, o sofrimento que tem, né? O Vascaíno, o sofrimento que está tendo também, o Botafoguense de uma vida. O Flamengo não, o Flamengo é tranquilo, tem ganho bastante. Esse ano é que foi ruim. Então, o torcedor do Flamengo não tem sofrência, né? Esse ano foi atípico do Flamengo. Agora o Botafogo é um sofrimento de uma vida. E o Vascaíno também. Quero que o Vasco ganhe, quero que o Botafogo. Não, quero que o Vasco caia, quero que o Botafogo não ganhe. Mas entendo o sofrimento do ser humano, torcedor do Botafogo, do ser humano, torcedor do Vasco. É muito ruim. É muito triste, gestões devastas. Mas